Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de dar um recado. Caso você tenha perdido nossa live ou tenha saído durante as gravações, a live está aqui na descrição do vídeo, na íntegra. Tem um link que você pode clicar e ver o vídeo com a live na íntegra. Então você pode voltar, ver, rever aquele ponto que você gostaria de acompanhar novamente, voltar de onde parou, porque foi um papo muito legal que eu e o Alisson Andrade tivemos sobre o caso Bebiano e todo esse momento de ebulição política que nós tivemos no final de semana. E nós já estamos chegando próximo aos 10 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue bater 10 mil inscritos até o final de semana. E aí eu preciso da ajuda de você para que a gente possa trazer mais pessoas para essa nossa corrente contra o pensamento superficial. Divulgue o canal, chame um amigo, faça sua inscrição, compartilhe para que a gente possa trazer mais pessoas para essa nossa corrente. Mas principalmente que você compartilhe o vídeo de hoje. Comente, deixe seu like para que o YouTube possa divulgar esse vídeo, porque é um vídeo muito importante, que mostra, que revela, é um vídeo muito revelador sobre o modus operandi do governo Bolsonaro. Muitas pessoas não estão atentas a isso, muitas pessoas estão de olhos fechados, principalmente da esquerda. Então é muito importante que você compartilhe esse vídeo, porque é um vídeo bastante revelador. E hoje nós tivemos finalmente a divulgação no Diário Oficial da exoneração do Gustavo Bebiano, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Na sexta-feira foi falado que a exoneração sairia ontem, na segunda, no Diário Oficial. Isso não aconteceu, gerou muita ansiedade nas pessoas, gerou bastante burburinho. Aí no final da tarde o general Mourão disse que não passaria de hoje, né, caso segunda-feira, a exoneração. E houve, no começo da noite, um comunicado oficial do presidente da República, por intermédio de seu porta-voz, que Bebiano estava exonerado, e essa confirmação acabou chegando hoje. E agora, o que vai acontecer com o Bebiano? Quais são as expectativas, quais são as possibilidades? E tem algumas coisas sendo ventiladas. A primeira delas é que Gustavo Bebiano possa assumir um cargo em Itaipu. Isso é equivocado, isso é falso. Bebiano não pode assumir esse cargo em Itaipu, porque Bebiano está proibido por lei, já que ele foi ministro e também principalmente porque ele foi presidente do PSL. Então essa é uma notícia falsa, essa é uma informação equivocada. E também tem sido falado que Bebiano pode ocupar ali uma embaixada, foi falado da embaixada da Itália. E não há nenhuma confirmação, nenhuma fala de Bolsonaro que confirme essa versão. Então, gente, tome muito, mas muito cuidado com essas informações extraoficiais que são faladas pelo governo. Depois a mídia cai direto nessas informações que são vazadas e depois vão falar que Bebiano recusou. A embaixada recusou o cargo em Itaipu. Só que isso é mentira. Bebiano não tem condições de recusar nenhum desses cargos. Vamos falar que recusou, eles vão falar que Bebiano recusou para não ficar mal, para não mostrar que, mais uma vez, a mídia caiu nessa estratégia de comunicação de Bolsonaro de divulgar notícias falsas. Bebiano não recusou nada, porque Bebiano não tem condições de recusar nada. Bebiano recusou porque essas notícias eram notícias falsas, eram mentiras. E aí, gente, mais uma vez, vocês têm que parar de subestimar a estratégia de comunicação do governo Bolsonaro, e por isso que é muito importante que vocês divulguem o vídeo de hoje, porque esse vídeo mostra como funciona essa estratégia de comunicação. Você subestimar a estratégia do Bolsonaro faz parte da estratégia, porque ele quer que você de fato subestime a estratégia de comunicação, pense que não há estratégia, mas há, e é uma estratégia muito sofisticada. E aí você pode falar que eu estou supervalorizando. Eu não estou supervalorizando, porque essa foi a estratégia que venceu a eleição de 2018. E essa estratégia tem método, é muito bem pensada, e ela foi adaptada do Bolsonaro candidato para o Bolsonaro presidente. E como que a estratégia que venceu a eleição não é uma estratégia correta, não é uma estratégia sofisticada? Houve, obviamente, um sentimento antipetista, mas Bolsonaro conseguiu trazer para si esse sentimento com essa estratégia. Bolsonaro tinha outros concorrentes, Alckmin, Amoedo, Henrique Meirelles. O Alckmin tinha um palanque regional absurdo, tinha um tempo de TV assombroso e não conseguiu capitalizar o sentimento anti-PT. Quem conseguiu foi Bolsonaro. Então pare de subestimar, porque Bolsonaro quer que você não ache, não acredite que isso faz parte dessa estratégia, essas fake news, essas caneladas, para que ele possa continuar fazendo sem parecer que é proposital. Essa estratégia é chamada de guerra híbrida. Eu vou deixar aqui na descrição duas reportagens com o professor de antropologia da UFSCar, o professor Pierro, da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Ele explica muito bem como funciona essa guerra híbrida. Se você discorda de mim, se você acha que eu estou errado, ou se você tem uma visão completamente diferente, se você acha que eu estou supervalorizando, antes de comentar, leia o texto, estude, leia as duas reportagens que você vai entender. Basicamente, essa guerra híbrida funciona da seguinte forma.
é divulgado informações em meios não convencionais. Na eleição foi muito utilizado o WhatsApp para propagar fake news e também as caneladas que parecem que que são erros do governo, mas na verdade não são. Tudo isso é proposital. O governo lança essas fake news, faz essas caneladas, esses desencontros de modo proposital para desnortear a mídia, principalmente a população. E aí o Bolsonaro surge como um elemento restaurador da ordem para melhorar a sua imagem, para melhorar a sua reputação e mostrar força. Isso foi utilizado, isso é pensado. As caneladas que são corriqueiras do governo faz parte dessa estratégia de guerra híbrida que o governo não quer que você pense que é uma estratégia. Então lá na campanha nós tivemos o general Mourão falando que iria acabar com o 13º. Nós tivemos o Paulo Guedes falando que iria privatizar tudo. E aí o que aconteceu? Gerou um burburinho, isso é proposital, que leve um tempo para que a mídia fale essas informações, especule, e aí Bolsonaro chega como um elemento restaurador e dá um basta na confusão. Fala, não, nós não vamos acabar com o 13º, nós não vamos privatizar todas as empresas, nós vamos só privatizar as estatais que não são estratégicas. Então ele dá um basta na confusão, é uma confusão que não foi gerada por ele, mas ele volta, ele surge como um elemento restaurador da ordem e ele mostra força, a imagem dele cresce, a reputação dele aumenta. Isso foi utilizado na campanha, isso tem método e foi utilizado, está sendo utilizado agora com o Bolsonaro eleito. Se a gente cair nisso, tudo bem, mas o problema é que a imprensa está caindo nisso. Essas informações extraoficiais fazem parte dessa guerra híbrida provocada, promovida pelo governo Bolsonaro. Sempre é uma informação de um tio, de um amigo, de um primo, de um assessor que divulga, o jornalista pega essa informação e ele divulga como se fosse uma informação verdadeira, só que é falsa, e aí o jornal tem que desmentir essa informação depois. E aí o que a imprensa fala? A imprensa fala que o Bolsonaro é desorganizado, que o governo é uma bagunça, mas não é, porque a imprensa caiu e ela não pode falar que ela errou na informação, porque a imprensa tradicional, a mídia tradicional já está muito desacreditada. O MBL bate praticamente todos os dias na mídia tradicional. O Arthur Doval bate na mídia tradicional falando que agora é a hora da mídia alternativa. Nós tivemos um desses youtubers que foi indicado pelo governo Bolsonaro, ele colocou na comunidade dele os telefones para que as pessoas cancelassem a assinatura dos jornais. Então se a imprensa assume que ela errou e ela tem errado corriqueiramente, ela vai cair ainda mais em descrédito. Então a imprensa não pode falar que ela errou, então ela joga a culpa, dizendo que a culpa é do Bolsonaro, que é um governo desorganizado. Mas como o governo Bolsonaro é desorganizado, se esse vai e vem não é promovido pelo Bolsonaro. Haveria o vai e vem se o Bolsonaro falasse A e depois voltasse atrás e falasse B. Mas quem está falando A não é o presidente oficialmente. São sempre um assessor, pessoas ligadas, apoiadores. E isso ocorreu na sexta-feira. Isso ocorreu na sexta-feira, toda essa estratégia de fortalecimento da imagem ocorreu na sexta-feira, toda a guerra híbrida aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira, no início da tarde, foi divulgada uma informação extraoficial da imprensa de que Bebiano ficaria. Mas foi um comunicado oficial do governo? Não, não foi. Quem que divulgou para o jornalista? Foi ali um assessor do ministro, do tio. E aí houve uma repercussão negativa, gerou uma enorme confusão, e no final da tarde surge o Bolsonaro mostrando força, recuperando as rédeas da situação. Então é divulgada uma informação pela imprensa e geralmente não é um antagonista, é uma mídia secundária, é um site do antagonista, é uma mídia secundária. Solta um assessor, no fulano das contas, solta essa informação, que é uma informação falsa, gera um burburinho e depois vem o governo e restabelece a ordem e contra-ataca a imprensa dizendo que foi fake news. Ah, a imprensa está divulgando fake news? Não, a imprensa não está divulgando fake news. O governo divulga uma notícia falsa, uma informação falsa, a imprensa pega e acaba divulgando. E a imprensa tem caído nisso diariamente. E o objetivo desse vídeo é alertar você, é mostrar como que é essa estratégia de guerra híbrida do governo Bolsonaro, para que você fique atento a essas informações extraoficiais, sempre fique esperto, sempre fique com o pé atrás quando você vê uma informação como essa da embaixada, uma informação como essa da Itaipu. O Bolsonaro, ele não se comunica diretamente com a imprensa. O Bolsonaro, ele sempre faz por interlocutores para depois reestabelecer a ordem. Isso é metodologia. Ah, então quer dizer que a estratégia da fritura do Bolsonaro faz parte disso? Faz. Só que acabou dando um pouco errado, saiu um pouquinho do controle. Bolsonaro acabou sendo fritado por isso, porque levantou outras questões, como por exemplo, por que o ministro do turismo permaneceu no governo? Então saiu um pouco, mas a estratégia saiu um pouco do controle, mas a estratégia de fritar o Bebiano faz parte dessa guerra híbrida. Aí o caso do COAF não tem controle do governo. Foi uma pessoa, foi um órgão de fora
que divulgou a informação. Mas todas as informações que chegam do governo, que saem do governo até a imprensa, fiquem atentos, principalmente aquelas informações extraoficiais, porque isso é feito de modo proposital, até mesmo as caneladas do governo. Fiquem espertos, desconfiem, porque faz parte dessa estratégia de guerra híbrida. Você tem 2 reportagens explicando muito bem o que é isso. Leia essas reportagens, se intere, compartilhe esse vídeo com as pessoas, porque esse é o modus operandi de Bolsonaro. As pessoas não estão entendendo. Eu já caí, nós já caímos, a imprensa cai direto nessa guerra híbrida, que é divulgar uma informação e depois desmentir e mais tarde desmentir depois do burburinho. Isso só fortalece a imagem de Bolsonaro, porque apresenta o presidente como um restaurador da ordem e principalmente desacredita a mídia tradicional, porque quando o Bolsonaro restabelece a ordem, ele contra-ataca a mídia dizendo que teve fake news. Então perceba, essa estratégia é muito sofisticada, parem de subestimar, porque o que ele quer é continuar fazendo isso sem ser descoberto que é uma estratégia, porque cada vez que o Bolsonaro restabelece a ordem, ele volta mais forte, a imagem dele se perpetua, ganha cada vez mais força. Então tenham muito cuidado, o objetivo desse vídeo foi justamente esse, foi fazer com que alertar você para essas informações extraoficiais que são divulgadas pela mídia, porque isso faz parte da estratégia do Bolsonaro. Se você duvida de mim, leia os textos e depois você pode vir aqui me contestar, mas só conteste depois que você ler o texto. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa bater a marca dos 10 mil e despertar, abrir os olhos das pessoas para esse modus operandi do governo Bolsonaro. Lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.